João Gonçalves Pereira, que importância é que o CDS atribui a este acordo entre todos os sindicatos e a administração da empresa? Antes de mais, boa tarde, obrigado pelo convite, cumprimentar os meus colegas também. É evidente que isto é um tema e uma matéria que o CDS tem acompanhado muito de perto, porque a TAP, pela sua importância estratégica, mas também pelo impacto que isto está a ter nas contas públicas, ou seja, naquilo que é o bolso dos contribuintes, como é evidente, nós acompanhamos este processo com grande preocupação. Saudamos o seguinte, como é evidente, sempre que há aqui um custo, há uma fatia que está a ser exigida aos trabalhadores neste processo. E, portanto, o seu envolvimento e aquilo que puder ser uma matéria de acordo, eu não vejo que haja daí algum mal ao mundo. Agora, há uma coisa que me preocupa. Nós esta semana estivemos em audição no Parlamento o Presidente da Comissão Executiva e o Presidente do Conselho de Administração da TAP. E o Presidente da Comissão Executiva começou por dizer, na sua intervenção, que inicialmente estava previsto um corte de qualquer coisa como 3 mil trabalhadores. O despedimento de 3 mil trabalhadores, que evoluiu para uma segunda fase, que seriam 2 mil. E agora estamos com 800. Cerca de 800. E isto coloca uma interrogação, que é, alguém fez mal o diagnóstico? Seguramente. Porque não há uma explicação, e não se conseguiu obter uma explicação, seja daqueles que gerem a empresa, seja daqueles que governam, neste caso o Ministro Pedro Nuno Santos, que viesse explicar o porquê de se passar de 3 mil para 800. Põe-se uma questão que é esta, e que nós não sabemos. Nós já temos um plano que me foi enviado, um requerimento que o CDS apresentou, e enviaram um plano de reestruturação, que é uma espécie de manta de retalhos, que parece um código de barras, como disse aqui o Carlos Pereira, o Carlos Silva, peço desculpa, são dois Carlos, parece uma espécie de manta de retalhos em que se percebe muito pouco e se pode retirar muito pouco dali. Mas a preocupação que há, e há um esclarecimento que é devido, até porque noutro canal de televisão vi uma peça onde dizia que fontes ligadas ao governo e à própria administração da TAP diziam que os números rasurados eram mais preocupantes do que aqueles que estavam a vir a público. Isto significa que há um envelope financeiro que terá que entrar na TAP, e quando ouço, por exemplo, aqui o Sr. Deputado Bruno Dias dizer o que diz, é uma TAP que iria custar seguramente por ano a todos os contribuintes acima de 2 mil milhões de euros. Quanto a isso não tínhamos a mais pequena dúvida, porque os aviões estão todos em terra. Há aqui um problema de imprevisibilidade contra o futuro. Ninguém sabe quando é que isto vai retomar. E, portanto, tem que se encontrar aqui um justo equilíbrio com Bruxelas que permita, primeiro, viabilizar uma TAP que seja uma TAP que permita manter o hub de Lisboa, que consiga manter um conjunto de rotas, um conjunto de aeronaves que tornem a própria TAP viável. Caso contrário, estamos, no fundo, a injetar dinheiro numa companhia aérea que depois não dá o retorno ao país que é necessário. A TAP é importante estrategicamente para o país. Quanto a isso, não há nenhuma dúvida. Como é evidente, uma coisa é estar na mão do Estado, outra coisa é estar, mas isso é outra discussão, na mão de privados. Agora, estamos a acompanhamos com muita preocupação, na medida em que falta informação. E essa informação é devida ao Parlamento, porque é devida aos portugueses. Como é que o CDS encara este emagrecimento que vai existir na TAP? Já foi aqui falado na poupança de 1.400 milhões de euros na massa salarial e também 1.300 milhões de euros na operação do dia-a-dia. Luísa, permita-me que primeiro faça um comentário que acho incompreensível aquilo que foi a posição aqui do Partido Socialista. Quer dizer, ouvir o Partido Socialista dizer que não é necessário explicar o dinheiro que está a ser injetado na TAP, quer dizer, eu acho isto um total desrespeito para com os portugueses. Repare, e depois aparecer, eu recomendaria alguma prudência, quer dizer, aparecer a dizer que é dia de festejo, lança-se foguetes, quando nós estamos a falar de despedimentos, quando nós estamos a falar de centenas de milhões de euros dos contribuintes que têm que ser injetados naquela empresa. E, portanto, convém que haja alguma prudência. Mas mais do que a prudência também é as respostas. Porque vamos lá ver, nós temos um plano de reestruturação que mal ou bem vamos conhecendo. Eu diria que vamos aguardar pela versão final e aquilo que será a resposta de Bruxelas. E nessa resposta, mas antes dessa resposta de Bruxelas, ou enquanto ela não chega, é importante que o Governo, a administração da TAP, se empenhe em perceber o que é que vai ser aquela mesma companhia aérea depois do plano de reestruturação. Ou seja, em 2025, em 2026, 2027, o que é que vai acontecer? Ainda não é claro se a União Europeia vai continuar a acompanhar depois do plano de reestruturação, precisamente se vai ter alguma equipa a acompanhar aquela empresa. Aparentemente, sim.
Não sabemos. Há muitas questões ainda por clarificar. Mas há algo que é importante. É importante que o governo português, é importante que a equipa que está a negociar com Bruxelas, no âmbito do tal plano de resgate e reestruturação, somos a única companhia aérea que está nesse mesmo quadro, era importante que se continuasse a empenhar no sentido de que existisse um apoio e fosse considerado um apoio na TAP no âmbito dos apoios Covid. Porque isso iria, de alguma forma, aliviar a própria empresa. Mas isso não foi possível, Sr. Deputado, porque a empresa já tinha dificuldades económicas a montante da pandemia. Olha, uma empresa que entre março, quando pararam os aviões, e julho, tinha tesouraria, conseguiu aguentar aqueles meses todos. Portanto, não estaria assim tão mal. Agora, uma coisa é o discurso do ministro Pedro Nuno Santos e o discurso do governo. Outra coisa diferente era a realidade da situação da TAP. Ouça, estava, como é conhecido, já foi divulgado, em negociação um acordo de venda da própria companhia à Lufthansa. Sabe quanto é que a Lufthansa avaliou a própria TAP? Em mais de 2 mil milhões de euros. Então, uma empresa que então está assim tão mal, tem esse valor económico? Não tem. E, portanto, é importante, volto a sublinhar isso, é muito importante que, e estará seguramente gente experimentada do lado de Bruxelas a analisar os números da TAP e consegue verificar se essa TAP era viável e qual era a saúde económica dessa mesma empresa ou não. E, portanto, eu volto a referir, era muito importante que houvesse um empenhamento, porque isso pode significar que a TAP tenha, por exemplo, apoios a fundo perdido. E isso é importante para o futuro da empresa. E, portanto, é com alguma expectativa, aí sim poderemos eventualmente festejar se Bruxelas olhar para esse mesmo plano, olhar para as condições da TAP e perceber se a TAP pode ter, ao abrir como tiveram outras companhias aéreas, pode gozar desse mesmo benefício. João Gonçalves Pereira, acredita que o retorno para o país será superior ao investimento que vai ser feito na TAP? Sejamos claros, a TAP não pode ser um saco sem fundo. E, portanto, tem que haver racionalidade económica, não só na decisão, como na própria empresa. Agora, a pergunta que nós devemos colocar é até onde é que deve ir o esforço dos portugueses numa companhia como a TAP? E aí há uma parte daquilo que aqui o Bruno disse, eu acompanho, que é a importância da TAP para a economia nacional. Nós estamos a falar de um país que é muito dependente de um setor que é o setor do turismo. E, portanto, ter uma companhia aérea, como é evidente, isso é estratégico. Não podemos ignorar que a TAP tem como fornecedores mais de 1000 empresas, numa dimensão de mais de 1.300 milhões de euros por ano, e que, ao nível daquilo que é as próprias exportações, tem um impacto muito significativo. E, portanto, nós não podemos ignorar isso. Portanto, não podemos ver a TAP e olhar só para a TAP de uma forma isolada. Isso não quer dizer que não há limite e que, portanto, vamos de injeção de capital, porque senão aí poderíamos acompanhar aquilo que o deputado Bruno Dias aqui dizia, que é vamos manter tudo na mesma, não há qualquer despedimento, não há rigorosamente nada e os contribuintes a injetar dinheiro na TAP. O problema é que nós já temos várias TAPs, não é só a TAP. Falou-se há bocado da João Caixa. Gonçalves Pereira, Falou-se há bocado da Caixa Geral de Depósitos. vão voltar a fazer falta ou não? Pelo PCP vamos privatizar mais 300 empresas. Desculpe interromper. E, portanto, quer dizer, isto significa nacionalizar. As pessoas vão voltar a fazer falta, não vão? Nacionalizar. As pessoas vão voltar a fazer falta, não vão? Nós não podemos... Repara uma coisa. Nós não vai ser a pandemia para a vida toda, Bruno, certo? Não nos vamos interromper para que as pessoas que estão lá em casa possam perceber. Mas há uma coisa importante, quer dizer... Mas olha, em todos os países do mundo, em todas as companhias aéreas, elas estão-se a reestruturar e estão a reduzir. Estão. Ignorar isso é factual. E, portanto, nós iríamos fazer diferente, nós já estamos diferente no programa que nos enfiaram por culpa do ministro, que é absolutamente irresponsável e que tem a cobertura do primeiro-ministro, como é evidente. Cuidado com as histórias mal contadas. Não é histórias mal contadas. Eu, por exemplo, gostava de ouvir o PCP, que ainda não ouvi até agora, nem o Bloco de Esquerda, por exemplo, falar no cheque chorudo que recebeu o Sr. David Neeleman. Os 55 milhões de euros. Não tinha nada que entrar na TAP, o David Neeleman. Temos de terminar. É que saiu, ou seja... Não tinha nada que entrar, quanto mais sair. O Sr. Ministro diz que David Neeleman não tinha €1 para injetar na TAP. E saiu lá com um cheque de 55 milhões de euros. E ninguém explica. Eu gostava de saber, e tenho perguntado se o Tribunal de Contas está a verificar isso. E, portanto, eu não me vou cansar de dizer isto nos diferentes debates, para ver se as autoridades públicas fiscalizam um bocadinho, porque é um caso absolutamente inédito e deve ser motivo de gozo, seguramente, em várias geografias, um pouco por esse mundo fora, ao nível das companhias aéreas. Vamos agora escutar...